amados irmãos, sentados mesmo, abrem vossa Bíblia, livro de Gênesis, Antigo Testamento, capítulo de número 1, para a honra e glória do nosso Deus. Livro de Gênesis, capítulo de número 1. Nós iremos ler aqui alguns versículos bíblicos que já são bem conhecidos pela nossa igreja, mas cada vez que Deus nos faz ler a palavra do Senhor, Ele nos dá uma nova direção, Ele fala conosco, confirmando, Ele fala conosco, trazendo para a nossa vida aquilo que nós precisamos, que só vem dEle e de mais ninguém. O pastor Paulo, como homem, era limitado, o diácono Lucas, como homem, é limitado, os irmãos, como servos do Senhor, todos nós somos limitados, mas para o nosso Deus não há limites e nem impossíveis. Verdade. O nosso Deus, Ele é onisciente e onipotente. Onisciente porque Ele tudo conhece, onipotente porque apesar de toda e qualquer dificuldade, o poder de Deus, Ele é único, exclusivo, Ele é sobremaneira muito maior do que nós podemos falar ou explicar ou até mesmo pensar, porque a última palavra é a que sai da boca de Deus. Verdade. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim. A escrita pode mudar um pouco, mas o sentido espiritual é o mesmo, amém, igreja? Glória a Deus. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e o que, a igreja? A terra. A terra. Porém, a terra estava o que? Sem forma. E o que mais? E vazia. E havia o que sobre a terra? Trevas. E o que mais, igreja? Sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre onde? As águas. As águas. Luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas o que? À noite. Noite. Houve tarde, manhã e o que? O primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e o que, igreja? E separação. Separação entre o que? Entre as águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã no segundo dia. Só até aqui, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus eterno Pai, digno de toda honra, toda glória e de todo louvor, que nesse momento, Senhor Deus, venhamos nos fechar para aquilo, meu Deus, que o inimigo tentar jogar para a nossa vida, para tentar, meu Deus, frustrar o nosso entendimento espiritual para contigo, e que venhamos, meu Deus, abrir o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra, falando, confirmando os Teus sonhos e projetos sobre a vida de cada um de nós. Deus, Pai amado querido, nas Tuas mãos entregamos toda esta direção, para que o Teu nome aqui seja glorificado. É o nome do Pai, do Filho e do Seu Espírito Santo. Aqueles que recebem dizem amém. Logo no início do título desse texto que nós lemos aqui, em minha Bíblia está escrito a criação do mundo. Em outras Bíblias está escrito a criação do firmamento, o surgimento. Mas independente do autor, do escritor, o que nós temos aqui é um breve resumo de milhares de anos. É um breve resumo de uma amostra do tamanho do poder do nosso Deus. Quando Ele diz que para Deus não há impossíveis, nós começamos vendo aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava vazia
e sem forma, trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separação entre as trevas. Deus, Ele não faz acepção de pessoas de forma alguma, mas Deus, Ele deixa bem claro que para determinadas coisas existem os seus devidos lugares, os seus devidos limites. Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança para que viéssemos nós viver e ter a vida com abundância. Só que sabemos nós que mais à frente está escrito que Deus criou o homem à sua imagem, o que a igreja? Semelhança. Porém, o homem, ele se deixou levar por emoções, por situações que já conhecemos nós na história da Bíblia, onde Deus, ele pega, dá a tarefa ao homem para que venha ali estar nomeando os animais, classificando os animais, vamos assim dizer. E ao longo desse trabalho que Deus dá para o homem de nomear os animais, Deus vê que Adão, o homem, ele se sente só. E Deus olha para ele e diz: eu vou fazer uma companheira para que não se sinta tão só. Deus faz o homem cair sobre um determinado sono, tira umas suas costelas e cria o quê? A mulher, sua companheira. Nós vivemos num mundo onde são inversão de valores. São pais que não respeitam filhos, filhos que não respeitam pais, crianças que não respeitam os mais velhos, que não fazem a separação entre o certo e o errado. O que é certo nos aproxima de Deus, o que é errado nos afasta. E é sempre bom que nós, primeiramente, antes de julgarmos ao nosso irmão, venhamos julgar nós mesmos. Porque quando Deus, ele usa um pregador, primeiramente a palavra de Deus, ela desce sobre a vida daquele que está sendo instrumento. Deus, ele pode usar qualquer um a qualquer momento. Deus, ele pode me usar, eu com 20, 50, 100 anos de igreja, como da mesma forma também. O Espírito Santo de Deus, ele pode usar um recém-convertido. E através daquela pessoa que recentemente se converteu, milhares de almas serem ganhas para Deus. Porque a obra é do Senhor. O projeto de Deus na tua vida é do Senhor. Não interessa quantos vão dizer que você não é capaz. O que interessa foi a proposta, a promessa que Deus fez sobre a tua vida. Essa promessa, ela não pode ser mudada. Essa promessa que Deus fez sobre a minha e sobre a tua vida, não há homem que possa tirar. Podem jogar no cativeiro, podem tentar calar, mas ao devido tempo do Senhor, a promessa se cumprirá. Aleluia. Mas para que essa promessa se cumpra, nós temos que fazer assim como Deus fez desde o início, fazer a separação das luzes e das trevas, do que é certo e do que é errado. Há mais de 10 milhões de anos, vamos assim colocar, se a ciência humana já descreve que tem mais de 10 milhões de anos, Deus, ele já existia muito antes de todo e qualquer conhecimento. E Deus, ele faz separação entre as águas do mar, a água doce e a água salgada. Tanto é que até hoje, no meio do oceano, existe um determinado lugar onde as águas não se misturam. É a promessa, a palavra de Deus se mostrando presente até os dias de hoje. Nós, como homens, podemos falhar a qualquer momento, mas a palavra de Deus não falha.
Nós, como homens, podemos errar a todo momento, mas a palavra de Deus não erra. Nós, como homens, podemos até nos esquecer do que falamos, mas a palavra de Deus não passará. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele é bem claro quando ele diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Os nossos pais ouviram essas mesmas palavras, e até hoje nós vemos que todas elas estão se cumprindo. Cada vez que nós abrimos a nossa Bíblia, na igreja, em casa, no trabalho, através de um aplicativo no celular, nós sentimos a presença de Deus, a confirmação do Espírito Santo. Aleluia. A palavra de Deus ela diz, portanto, se o homem quiser guardar algum tesouro nessa terra, ele deve guardar ao seu coração, porque o nosso coração é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não é esse templo físico aqui não, porque hoje a igreja está nesse prédio, amanhã pode estar no prédio maior, pode estar no prédio menor. Agora, o habitat do Espírito Santo é dentro de cada um de nós. A palavra de Deus ela até diz, olha, irei. A gente pode se irar, sim. O que é a ira? É um momento de raiva. Todos nós passamos ao longo do dia frustrações que nos deixam com o pavio curto. Agora que a palavra de Deus ela é bem clara: irei, mas não pequeis. Existe um momento que o irmão Lucas está uma bênção, só glória a Deus, aleluia. Mas também existe um momento que o irmão Lucas está puro pavio, como todo ser humano. Mas só que eu não posso deixar que o inimigo use situações para acabar levando ao mundo lá fora o contrário do que eu tenho que ser. E o que é que o irmão Lucas deve ser? O que é que a igreja do Senhor deve ser? Sal da terra, luz para o mundo. O sal da terra dá o sabor, mostrar ao mundo que há um motivo para lutar, para viver. Nós vemos ultimamente aqui na Arco Verde mesmo, muitas pessoas têm tirado a sua própria vida. Muitas pessoas têm cometido homicídios. Muitas pessoas têm se separado. O amor de muitos está se esfriando. Quando a palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, é o amor de pai com filho, filho com pai, esposa com esposa, da própria igreja do Senhor. Porque não é fácil você, como irmão da igreja, chegar e sentar aí. Não é fácil para os irmãos chegar aqui e louvar um hino lindo, e muitas vezes dentro de casa fica faltando as coisas. Mas a palavra de Deus ela diz que quando estivermos passando por alguma prova, alguma situação, a gente deve se vestir bem mal vestido, chorar e sair gritando miséria. Amém, igreja? Amém, igreja? Não, amém. Amém, igreja? Não. Não. A palavra de Deus diz justamente o contrário. Que quando nós estivermos passando por uma prova, uma situação, não é que a gente vai ser hipócrita e dizer, não, minha vida está uma maravilha, não. Mas é chegar na presença de Deus e dizer, meu Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Mas quando chegar para o mundo lá fora, fazer igual aquela viúva. Mulher, como é que está a tua casa? Tu está bem? Não, está tudo bem. Mas não estava nada bem, porque ela estava indo ao encontro de Jesus com seu filho morto dentro de casa. Eita Deus, maravilha. Não está indo nada bem. Glória a Deus, Pai. Mas Jesus está subindo ao monte, sabendo que se chega a hora dele ser crucificado por mim e por você, para que nós viéssemos ter vida e vida com abundância. Aleluia. Mas Jesus em nenhum momento sequer ele deixou aquela aflição que estava dentro dele transparecer para os seus discípulos. Mas a palavra de Deus ela é bem clara quando diz que o Senhor Jesus
já sabendo que havia sido chamado, escolhido, e já sabendo que veria por sua vida, ele se derrama aos pés do Senhor Deus naquele monte, e chega ao ponto dele transpirar sangue. Não é fácil para o pastor conduzir a igreja, não é fácil para os irmãos chegar aqui e louvar, não é fácil para você simplesmente chegar e sentar na cadeira da igreja, não é. Porque muitos de nós estamos aqui dentro da igreja, agora, glória a Deus, aleluia, mas quando chega em casa, está o inimigo tentando frustrar a nossa fé. É verdade, Jesus. Mas só que eu quero te chamar a atenção uma coisa: Deus, Ele faz separação, da mesma forma temos que nós fazer a separação. Nós temos que ter entendimento para que venhamos chegar dentro de casa. É igualmente uma vez, uma mulher contou o testemunho da seguinte forma: um irmão conhecido da igreja, ele disse que na igreja que ele fazia, que ele frequentava, tinha uma campanha do jornal. Leva o jornal, você vai levar o jornal para casa. Você vai chegar onde está seu problema, vai bater e vai dizer: eu não te aceito o Espírito sobre a minha vida, sobre a minha família. E a senhora tinha muita fé, exemplar, irmã casada, mas o marido não. Chegou em casa, ela pegou o jornal, obedecendo conforme o que o servo de Deus mandou. Ela chegou no marido que estava embriagado, foi lá e bateu. Vamos no jornal. Não bateu com toda a força, mas bateu. Aí o rapaz estava sob efeito do álcool na hora, pegou e revidou e deu um murro nela. E ela voltou para a igreja chorando: pastor, olha, aconteceu assim, 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 e eu apanhei. Aí o pastor disse: irmã, é lutar espiritualmente. Muitas das vezes nós não estamos aqui dentro da igreja nesse momento, a gente não está guerreando contra o homem, não. É chegar alguém ali xingando o ladrão, xingando de todo mundo, e a gente tem que aguentar calado para não causar escândalo. A palavra de Deus, ela diz: olha, os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele porque o escândalo vier. Se de repente o irmão Lucas não vigiou com a palavra e escandalizou a obra, ai dele. E a expressão ai, ela não é expressão de alegria, ela é a expressão de que a igreja? De tristeza, de dor. Significa que eu vou sofrer pela minha escolha errada. Da mesma forma que Adão, quando ele resolveu desobedecer a ordem de Deus, que era para não comer do fruto que ali estava no centro do paraíso, no momento em que ele resolve desobedecer a palavra de Deus, ele estava ali entristecendo a presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que naquele momento que ele comeu daquele fruto, os seus olhos se abriram e ele se tornou conhecedor do bem e do mal, ao ponto de que quando ele via Deus, antes dele se alimentar daquele fruto, quando ele via Deus, ele ia cheio de alegria, falava com o mestre, ele via a presença de Deus. Mas na palavra do Senhor ela diz que logo após ele, Adão e Eva, terem pecado, quando eles ouviram o mestre chegando, eles se esconderam. O seu rosto desfaleceu no mesmo momento. Nós temos que ter cuidado, igreja, porque para permanecer na presença de Deus é difícil, muito difícil, mas para se desviar é rápido. A palavra de Deus ela diz: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Quando a palavra de Deus ela diz aquele, pode ser alguém que está na igreja há muitos anos e pode ser alguém que está chegando. Pode ser alguém que já tem um certo domínio sobre a palavra e pode ser também alguém leigo. Mas que não venhamos deixar, como diz o pastor Edmilson, que não venhamos deixar os nossos achismos tomar conta da gente, para que a gente não venha se achar mais ou melhor
melhor ou mais merecedor do que o irmão, porque aos olhos de Deus todos somos só. É verdade. Mas Deus, Ele faz a separação, sim. Ele faz a separação da luz e das trevas. Ele faz a separação das águas do mar. Ele faz a separação do certo e do que é igreja e do errado. O nosso Deus, Ele é Deus de união, mas Ele também é Deus de separação. Ele diz: olha, eu gosto do certo, do certo. O nosso Deus, Ele não nos deixa nem um segundo ficar sem a sua presença. O nosso Deus, Ele não nos deixa nem um segundo ficarmos só. Agora, o que eu preciso, irmão, para sentir essa convicção com Deus? É igualmente ontem eu conversava com uma irmã que se afastou da igreja devido a uma frustração que ela passou. E eu disse: irmã, todos nós temos um chamado, um propósito de Deus na nossa vida. Você tem um chamado, um propósito de Deus na tua vida. Você foi chamado, escolhido, foi separado por Deus. Não importa o tamanho das aflições que você está passando, Deus tem visto cada lágrima que você derrama. Não importa quantas vezes você caiu, porque Deus está sempre de braços abertos para te receber. Mas a nossa vida é um abrir e fechar de olhos, muito rápido e muito incerto. Nós não sabemos quando a nossa vista vai doer. A nossa pálpebra ela abre e fecha muito rápido. Da mesma forma, o nosso fôlego de vida. O irmão Lucas pode estar aqui hoje, amanhã pode não estar. Ou porque partiu para a glória, ou de repente porque Deus deu outra direção para ir para outro lugar. Mas o testemunho que o irmão Lucas deu aqui é o que vai ficar. O teu testemunho é o que vai ficar dessa terra. Faça haver separação na tua vida entre o certo e o que é errado. Mesmo que por isso, assim está escrito na palavra do Senhor, por causa de meu nome, o nome de Deus, sereis odiados e perseguidos por muitos. Não vamos apenas achar que a palavra de Deus é glória a Deus, aleluia. Não, vai ter momentos que a palavra de Deus vai doer na nossa vida, porque ela faz separação entre a carne e o espírito. A palavra de Deus ela traz muitas pessoas sedentas de ouvir uma palavra de conforto para perto de nós. Mas a palavra de Deus, a verdade do Senhor, também afasta muita gente. Gente que muitas vezes não quer ter compromisso. E sempre temos que estar com o nosso coração limpo, puro e pronto para perdoar aqueles que nos magoam. O teu testemunho tem que falar mais alto do que qualquer coisa nesse mundo. Se for preciso, deixe de falar o que for preciso, mas mostre ao mundo a essência de Deus que há dentro de você. Faça com que o mundo veja em você a separação entre alguém que um dia foi motivo de vergonha, mas hoje é motivo de dizer: olha como o irmão Lucas está mudado. Eita glória, aleluia. Um dia o irmão Lucas estava numa situação que eu olhei, eu até chorei de tristeza. Quando eu fui em São José, minha cidade, eu lembro que teve uma irmã da igreja que ela olhou e disse: meu filho, eu chamo o irmão de filho porque eu vi você criar, eu vi você nascer dentro da igreja. Foram muitos anos, não foi um nem dois. E quando a sua mãe me levava para a igreja, eu tinha um carinho por você que nem fosse um filho meu. E eu chorei quando eu soube que você saiu da presença de Deus. Eu chorei quando eu te vi chegar na situação tão triste que eu vi o meu filho um dia morrer. Ela disse: o meu filho não teve condições de sair da presença de Deus e voltar. Infelizmente a hora dele chegou e ele estava no mundo. Eu chorei, irmão. Da mesma forma eu chorei quando eu vi o Senhor no mundo. Mas eu chorei mais ainda
quando eu vi que o Senhor voltou para a presença de Deus. Aleluia. Se o ser humano ele é capaz de chorar, se o ser humano ele é capaz de sentir emoções por mim e por você, imagina como não fica o coração de Deus. Você é uma joia rara, de valor inestimável. Não há palavras que possam substituir a tua vida diante de Cristo. Não há ouro nesse mundo que tenha mais valor do que a minha vida e a tua vida para o Senhor Deus. Verdade, glória a Deus. E tem pessoas lá fora no mundo que estão precisando apenas de ouvir um glória a Deus, aleluia, na tua boca. Não precisa ser um ministro há muito tempo, não precisa ser formado. É claro que há sim uma necessidade de ter um conhecimento a mais da palavra de Deus. É claro que há sim uma necessidade de se aprofundar na palavra de Deus, conhecer as Escrituras. Mas a tua forma de louvar, glorificar, exaltar e agradecer a Deus, ela é única, mas ninguém pode fazer isso. O irmão Lucas pode passar aqui a noite inteira falando, mas tem pessoas no mundo lá fora que só vão receber a palavra se você abrir a tua boca de profeta e disser: Deus está na minha vida, e eu creio que assim também Ele está sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus ele está a todo momento fazendo com que haja separação entre o dia de glória e o dia da prova na nossa vida. Entre as águas salgadas que nós sentimos, nós bebemos aquela água salgada e dizemos: meu Deus, essa água hoje, essa situação hoje, meu Pai, não está fácil de engolir. Mas também Deus ele faz a separação da água doce e te dá, e você diz: meu Deus, valeu a pena ter esperado por essa vitória. Você é único aos olhos de Cristo. Não há nada nem ninguém capaz de substituir o teu louvor diante de Deus. Glória a Deus. Independente da placa do ministério, aonde Deus te mandar, faça a obra do Senhor. Mesmo que para isso seja necessário desagradar os homens, mas que eu prefira desagradar o homem do que desagradar a presença do meu Deus. Porque nós somos passageiros, somos limitados, mas o nosso Deus não. Nós nos limitamos ao espaço-tempo. O nosso Deus, foi falado no início, Ele é onipresente, onisciente, Ele é onipotente para tudo saber, tudo fazer. O nosso Deus, Ele tem toda consciência de tudo o que acontece na tua vida. Porém, só se cumprirá sobre a minha e sobre a tua vida aquilo o que Deus ordenou. A minha escolha, a tua escolha, ela interfere nos sonhos e projetos do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. Então, quando for tomar suas decisões, peça confirmação a Deus. Quando Deus te confirmar, se derrame na presença dEle e diga: Senhor, eis-me aqui, para que seja feita a tua vontade. Aleluia. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Nós não conseguimos compreender o agir de Deus e trabalhar do Senhor, mas Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está no controle de absolutamente tudo e todos. Deus ele tem o poder da salvação, da vida eterna. Essa carne vai ficar, carro vai ficar, igreja física vai ficar, mas nós, como igreja espiritual do Senhor, vamos subir. A minha alma, a tua alma subirá até o Senhor, e no dia do julgamento teremos todos aos olhos de Cristo uma só aparência, revestidos de luz, e um só louvor
para juntos entoarmos toda a honra, toda a glória e todo o louvor que só Ele merece. E no final dizemos: em Ti, Jesus, tudo pude, tudo fiz naquele que me fortaleceu. Glória a Deus. Te convido nesse momento assim que pôr de pé em nome de Senhor Jesus. Feche os teus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Vamos falar com Deus, pois Ele está presente aqui essa noite. Vamos louvar e adorar ao Senhor, pois Ele está nos ouvindo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça responde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, pois só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Abra tua boca essa noite e declara que você não precisa ser reconhecido por ninguém, apenas pelo Senhor Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça responde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, pois só Tua graça me basta, Tua presença me prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, pois só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Se derrame na presença de Deus. Aleluia. Presente aqui esta noite. Não deixa tristeza, não deixa aflição, não deixa mais ninguém te separar da presença do Senhor. Se derrame aos pés de Cristo, pois Ele está presente aqui esta noite. Aleluia! Se abrir a tua boca e declarar que Deus é Deus sobre a tua vida, que haja o que houver, Ele é o Senhor dos teus sonhos, o Deus da tua vida.
teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, pois só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. A tua presença é o que nos basta, Senhor. Que nós venhamos sair daqui essa noite transpirando a tua essência, a tua excelência, o teu Espírito, Senhor Deus. Que assim como nós lemos aqui essa noite, que nós venhamos, meu Deus, fazer em nossa vida a separação, meu Deus, entre aquilo que te louva e aquilo que não te louva, entre o certo e o errado, mas que venhamos também, Senhor Deus, ser sal da terra, luz para este mundo. Que venhamos nós, meu Deus, ser boca tua sobre esta terra. Que venhamos nós, Senhor Deus, sentir o teu Espírito, a tua graça e a tua glória, porque assim como nos louvamos, Senhor Deus, a tua graça nos basta. Não precisamos ser reconhecidos por homens, não precisamos de medalha, de tesouro físico, não. Necessitamos apenas, Senhor Deus, da tua presença. Espírito Santo, nas tuas mãos entregamos a vida, meu Deus, dos dirigentes deste ministério, de cada um dos irmãos que participam, aqueles que aqui chegaram para a tua honra e glória, aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, que o Senhor esteja visitando, abençoando, livrando, protegendo, multiplicando, Senhor Pai, os dons e talentos da tua igreja, para que quando o teu povo, meu Deus, abrir a boca nesta terra, que as pessoas lá fora venham sentir a tua grandeza, o teu poder e o teu Espírito. É isso que nós pedimos, louvamos e agradecemos, crendo na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do seu Espírito Santo, a igreja que crê diz amém. E as palmas glorificam nosso Senhor Deus.